Oi pessoal, eu estava com alguns problemas para gravar e eu precisei me ausentar por um tempo, mas agora eu tô de volta. Muito obrigado a todos aí que não desistiram de mim. Há uns 2 meses mais ou menos eu não estava conseguindo me dedicar 100% pro Lamparina, por conta de um outro trabalho que necessitava muito aí de esforço físico e acabava tomando algumas horas aí do meu dia também. Eu acabei saindo desse trabalho e pretendo, buscar outros trabalhos também, além daqui, mas que garantam tempo, para eu poder me dedicar a esse projeto também. Eu provavelmente vou publicar muita coisa aí que já tinha sido gravada há muito tempo, então não achem estranho meu cabelo mudar um pouco de um vídeo pro outro. Isso porque muita coisa acabou ficando no caminho, então achei legal, retomar essas coisas agora que eu tô voltando. Enfim, se você não me conhece, sou o Lucas Wagner, esse é o Cultura de Lamparina, um canal que une cultura pop e ciências humanas em um só lugar. Esse vídeo faz parte de uma série de outros vídeos, eu não sei exatamente quantos vão ser ainda, isso vai depender muito da audiência de vocês e, claro, também dos seus likes, além dos comentários que vocês podem sugerir temas, enfim, várias outras coisas aí para fazer crítica, ou até para falar sobre outras construções também. Já que nessa série eu vou falar mais sobre a história das construções, o processo de construção delas, e também se tiver um pezinho ali na cultura pop, também vou citar também algumas coisas. No episódio anterior eu falei sobre a Catedral de Notre Dame e sobre o incêndio que aconteceu lá na França em 15 de abril de 2019. Nesse episódio eu também vou falar sobre um espaço que é muito importante para a sua cultura local e, claro, para a humanidade, e que acabou sofrendo uma tragédia bem parecida com a Catedral de Notre Dame, mas com algumas diferenças aí no processo de reconstrução. E esse local de memória é um museu nacional localizado no Rio de Janeiro. Mas antes de eu falar do incêndio que aconteceu em 2 de setembro de 2018, um pouquinho antes do incêndio da catedral, eu preciso primeiro contar sobre o contexto anterior à construção desse museu e que, curiosamente, tem uma forte relação aí com a França. Em história você pode escolher aí os marcos que você quer colocar como o início de alguma história. E para contar sobre a história do Museu Nacional, eu escolhi um período em que não existia nem Brasil, um pouquinho antes da família real chegar na América Portuguesa. Essa história se inicia lá na França, após a Revolução Francesa decapitar o rei e seus próprios idealizadores. O militar acaba executando um golpe de Estado e se autoproclama imperador. Eu estou falando do Napoleão Bonaparte, ou melhor dizendo, Napoleão I, o imperador da França, que assume esse título em 1804. E o palco dessa coroação foi a Catedral de Notre Dame, como a gente falou no outro vídeo. Depois de ele se colocar como líder supremo da França, Napoleão iniciou um movimento de expansionismo na Europa, invadindo vários países e controlando principalmente o mar Mediterrâneo, o que acabava comprometendo a rota de comércio de vários outros países, inclusive do seu principal rival, que era a Inglaterra. A Inglaterra talvez fosse a única potência realmente que conseguiria enfrentar diretamente o Napoleão. E talvez ali mais ou menos a Rússia czarista, que não tinha exatamente o aparato técnico, mas ela tinha uma estratégia bem específica que gerou aí uma grande derrota para o Napoleão depois. Mas o Napoleão teve vários problemas aí para enfrentar diretamente a Inglaterra. Então a estratégia dele foi criar um bloqueio financeiro contra ela. A estratégia tinha como base proibir os países da Europa de comercializarem diretamente com a Inglaterra, fazendo um bloqueio em todo o continente europeu. Claro que quem desrespeitasse isso sofria ameaça de invasão. O bloqueio continental acabou gerando uma grande crise em toda a Europa, já que a grande maioria dos países era dependente dos produtos industrializados da Inglaterra. Isso forçou alguns países a desenvolver a sua própria indústria, como alguns estados alemães, e a outros países como Portugal a simplesmente romper com esse bloqueio. No caso português, eles tinham uma aliança histórica com a Inglaterra, não tinham como desenvolver uma indústria própria e também não tinham como se manter neutros ou aderir ao bloqueio continental. Afinal, eles iam perder um parceiro comercial muito interessante. A solução encontrada pela Áustria, Rússia e Portugal foi rejeitar o bloqueio e assim declarar guerra direta à França. Napoleão conseguiu aí conquistar alguns países por meio desse acordo em aceitarem aí o bloqueio continental, e um deles foi a Espanha. A Espanha, que é um país vizinho de Portugal, acabou permitindo que as tropas napoleônicas entrassem no seu território para invadir Portugal. Por conta do risco de morte de toda a família real, enfim, toda a corte, enfim, todo o aparato ali do governo português, o príncipe regente Dom João VI acaba decidindo fugir para a América, com apoio aí de uma escolta inglesa. Nessa fuga de 1808, Dom João acaba levando junto consigo uma coleção gigantesca. E vários desses objetos que ele acaba levando junto são reunidos mais para frente, ali 10 anos depois, no que foi a se tornar a primeira versão do Museu Nacional. Essa versão ficava localizada no Campo Sant'Anna e foi construída em 1818, aí 10 anos depois da fuga. A ideia é que ele fosse voltado para o conhecimento científico e acadêmico, ou seja, uma coisa bem elitista mesmo, somente a elite podia frequentar aquele espaço. Com o tempo, o museu foi ganhando novos artefatos, aí, novas peças, para compor ali a sua coleção. E depois do Dom Pedro I assumir o trono, agora do Brasil, independente da coroa portuguesa,
O museu ganhou uma coleção egípcia que é a maior da América Latina até hoje. Mais tarde, outras peças foram adquiridas pela esposa do segundo imperador, no caso a Teresa Cristina, a imperatriz de Dom Pedro II, e parte dessa coleção vinha de Herculano e Pompeia. Se você não sabe quais são essas cidades, elas foram as cidades que foram engolidas pela erupção do Vesúvio em 79 depois da Era Comum. Foram cidades que foram completamente engolidas pelas cinzas. E algumas coisas foram adquiridas de lá e foram colocadas aqui no Brasil. E em 1970, e já no período republicano, durante a ditadura militar, o museu consegue a sua peça mais valiosa, a Luzia, que é o fóssil humano mais antigo do país, e que mudou toda a forma como a gente entendia a migração humana para o continente americano. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo só sobre a Luzia, é só pedir nos comentários. Uma outra coisa interessante aí, antes de eu falar do incêndio que aconteceu no Museu Nacional, é que ele acabou mudando de lugar e função depois que o Brasil se tornou uma república. Após o golpe e a proclamação republicanos de 1889, surgiu a necessidade de se construir e fortalecer um sentimento de união nacional. Esse processo de uma criação de uma identidade nacional já tinha dado seus primeiros passos com Dom João VI, quando ele eleva a colônia portuguesa ao status de Reino Unido, para que ele pudesse governar aquele estado e ainda manter o controle de Portugal lá na Europa. Esse processo de criação da identidade nacional acaba se fortalecendo ainda mais com a independência, mas até o segundo reinado ainda tinha algumas questões no Brasil, porque não existia entre essas regiões um sentimento de união. A coisa muda um pouquinho de figura quando entra a República, mesmo com várias revoltas acontecendo a todo tempo. Umas querendo o retorno da monarquia, enfim, vários processos aí diferentes de conflito. Mas parte dessa criação artificial veio com o IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. E o IPHAN não tinha só a função de salvaguardar todos esses artefatos, enfim, todos os objetos e documentos e produções artísticas do Brasil, mas de criar artificialmente essa identidade nacional. E foi com essa função de criar essa identidade nacional que foi realocado o Museu Nacional, para onde hoje fica o RFJ também, e o Museu do Ipiranga em São Paulo foi criado. O Museu Nacional dentro da Universidade Federal do Rio de Janeiro acabou mudando com o tempo também o seu acesso. O acesso passou a ser mais público. E como eu disse anteriormente, ele acabou recebendo toda a coleção da família real e objetos que vieram depois, como a Luzia. Já o Museu do Ipiranga foi criado para ser um cenário idealizado da proclamação da independência. Inclusive eles mudaram até a topografia do lugar, enfim, mudando toda a paisagem ali, para que se encaixasse com o ideal do quadro ali do Pedro Américo do Grito da Independência. Mas a mensagem ali era bem clara. A ideia era valorizar muito as coisas que vieram de fora, principalmente da Europa. Toda essa forma de ver a memória acabou sendo ressignificada com o tempo. Inclusive porque a história mudou como ciência. Ela passou a questionar muito mais essa questão dos grandes heróis, e essa versão da história bem eurocêntrica acabou sendo deixada de lado. Vale ressaltar que essa mudança não foi total, porque marcas acabam sendo deixadas, né? Por isso que até hoje a cultura europeia, ou enfim, a cultura estadunidense ainda é muito valorizada em relação à cultura nacional. Mas enfim, a partir dessa mudança de análise da história, e os museus se tornando espaços aí de conflito de memória também, acabou criando um certo ranço, vamos dizer assim, para o Estado. Porque agora o Estado não tinha mais a necessidade de preservar aquele passado. E a ideia que foi sendo passada com o tempo é que toda essa história ficasse realmente no passado para se focar literalmente no futuro. É claro que não existe só isso, porque tem também um mercado financeiro e as classes dominantes, em que preservar agora espaços que não são mais pertencentes a essas classes e que se tornaram cada vez mais populares, não tem também por que serem mantidos pelo Estado. O resultado de tudo isso foi a negligência da preservação desses espaços, que se deu de forma sistêmica até o incêndio de 2018, pelo menos aí no caso do Museu Nacional. Nesse incêndio acabou sendo destruído pelo menos 20% da Luzia e 80% de todo o acervo do museu. Entre os itens perdidos aí durante 6 horas de incêndio estão o dinoprata, um fóssil de um titanossauro herbívoro de 13 metros, múmias egípcias, um esqueleto de uma baleia cachalote e vários outros itens. Muita coisa foi restaurada, o museu acabou ganhando uma clarabóia nova, né, naquele espaço em que caiu o telhado, e um novo esqueleto de cachalote foi erguido no local, que hoje já está batizado como o Dom Cachalote. E uma coisa bem legal sobre esse nome é que foi feita uma votação popular com mais de 17 mil participantes. Toda a tragédia do Museu Nacional foi gerada por uma falha nos ar-condicionados do auditório. Só que essa falha elétrica já era anunciada há muito tempo. O museu já tinha entrado em contato com o Corpo de Bombeiros para regularizar, enfim, a situação do prédio, pelo menos um mês antes de acontecer o incêndio. Mas o prédio já vinha em um processo de deterioração há pelo menos 2 anos. Ele já apresentava fios elétricos aparentes, cupins em áreas amadeiradas e paredes descascando. E tudo isso sendo investigado pelo Ministério Público Federal. A reforma foi iniciada em novembro de 2021, 3 anos depois aí só de retirada de escombros, e acabou sendo interrompida pela Covid-19. A critério de comparação
em relação à demora para se reconstruir o Museu Nacional, a Catedral de Notre Dame, por exemplo, conseguiu fazer essa reconstrução total em 5 anos e já reabriu suas portas em 2024. Já o Museu Nacional ele só foi reaberto em 2025 e somente uma parte dele foi reaberto. Todo o restante ainda está sendo reconstruído. Parte do que foi realmente a causa dessa demora para se reformar o Museu Nacional tem muito a ver com a discrepância das doações para os dois espaços. Enquanto a Catedral arrecadou em apenas um dia cerca de 2,6 bilhões de reais, o Museu Nacional só conseguiu em 7 meses apenas 1,1 milhão. Na época isso gerou uma grande polêmica porque cerca de 90% das doações que foram feitas à Catedral eram de doações individuais, ou seja, de pessoa física. E entre essas pessoas que estavam lá fazendo essas doações, estava uma bilionária brasileira, a Lili Safra, que sozinha teria doado para a Catedral cerca de 88 milhões de reais. Até hoje a reforma completa do espaço do museu está prevista apenas para o final de 2027. Outro fato interessante também sobre o museu é que ele foi o local da assinatura da Declaração de Independência e da primeira Constituição do Brasil. Ele chegou a ser visitado por Albert Einstein em 1925 e no ano seguinte pela Marie Curie, ambos grandes gênios da ciência, principalmente química e física. Mas ele não recebia nenhuma visita de um chefe de Estado brasileiro de 1968 até 2023. Antes do Lula visitar as obras da reconstrução, apenas o ditador Costa e Silva e Juscelino Kubitschek visitaram o espaço. Nem mesmo quando o museu fez aniversário de 200 anos, a gente teve a visita do presidente na época, que era o Michel Temer. Entrando agora na área da cultura pop, no cinema, o Museu Nacional acabou aparecendo em apenas um filme, que foi em Subterrânea, de 2021, com cenas ali do museu pegando fogo. E teve um filme também que acabou preservando parte aí do acervo que tinha originalmente no museu antes do incêndio. E esse filme que ajudou nessa preservação foi o Rio da Dúvida, de 2018. É um documentário ali com algumas partes meio inventadas, que apresenta imagens ali da expedição do Cândido Rondon junto com o Theodore Roosevelt pela Amazônia. Todas essas imagens aí existiam no museu e elas acabaram sendo perdidas e foram recuperadas através do filme. Apesar da tragédia, o Museu Nacional se tornou um marco aí de resistência. E hoje depende muito da visitação. Então eu devo terminar esse longo vídeo aí incentivando vocês a visitarem o museu assim que vocês puderem aí, visitar o Rio de Janeiro. Vocês vão para esse espaço aí para conhecer também. E outro pedido que eu tenho para fazer para vocês, é claro, nos siga nas nossas redes sociais, apoie o nosso projeto cada vez mais, dando seu like, enfim, compartilhando esse vídeo para várias pessoas, para que a gente possa aí continuar valorizando a nossa cultura e principalmente nossa própria história. Talvez não sejamos um farol para o mundo, mas preservamos a fagulha do conhecimento. Tchau!